Olá, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre ondulatório, um dos principais ramos da física. Como todos os ramos na física são muito importantes, ondulatória também é mais um deles, de larga aplicação no nosso dia a dia. Como o próprio nome sugere, ondulatório estuda as ondas, os fenômenos ondulatórios. E o que é uma onda? Porque quando a gente fala em ondas, a gente parece que só vem na nossa cabeça ondas na água, ondas sonoras, que são assim muito comuns, mas tem diversos tipos de ondas, né? Mas o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação, é uma vibração, é algo que se propaga através de um meio, seja ele material ou não, vai depender do tipo de onda, e a função dessa onda é transportar energia e quantidade de movimento. Não existe onda parada. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então não existe. Uma das principais características do movimento ondulatório é a propagação, é a velocidade de propagação. Então, a onda é uma perturbação, é algo, né, que passa através de um meio. O que é propagar? Que anda, que viaja, que passa através de um meio, cuja função é transportar energia e quantidade de movimento. Ondas que são ondas não transportam matéria. Isso aqui é muito importante porque tem muitas questões que fazem pegadinha com isso. Onda não carrega nada. Então tem vários exemplos. Por exemplo, você tem uma pessoa segurando uma corda. A corda está esticadinha aqui, ó. Se essa pessoa der um pulso com a mão, né, fizer esse movimento de vai e vem com a sua mão, vai surgir uma vibração, algo vai passar pela corda. Essa setinha indica que essa vibração, que essa onda, que nós vamos chamar de pulsos de onda, ela está se propagando, está caminhando para a direita. Se a pessoa fizer um movimento, se forma uma onda. Se ela fizer 2 pulsos, já vai vir a segunda onda, e assim por diante. Você tem um balde, por exemplo, de água, ou o tanque ali da sua casa, a pia cheia de água, a água está calminha. Se cair uma gotinha de água, já forma ondulações, né? Se você cutucar com o dedo ou com uma varinha, com um garfo, com alguma coisa, já vai se formar ondulações, ou seja, vai se formar ondas. E onda que é onda não transporta nada. Aí tem gente que fala assim, mas eu estava na praia e eu vi que a onda carregou o surfista, jogou uma garrafa de PET, jogou uma pessoa, veio o impacto da onda e me deslocou. Ondas na água só são consideradas ondas em profundidade constante. Ou seja, numa piscina cuja profundidade é 2 metros de altura, 1,5 metro de altura, constante, aí sim nós temos ondas no sentido físico. A praia, o mar, ele vai diminuindo de profundidade até chegar na praia. Então, nesse sentido, a onda se quebra, e quando ela se quebra, que ela está chegando ali na praia, ela carrega mesmo as coisas. Pode jogar um peixe morto, pode jogar um surfista, pode jogar uma bola. O que está ali na beira pode dar um impacto numa pessoa, derrubar a pessoa, mas então ela está se quebrando. Ela não é onda mais no sentido físico. Ondas na água só são ondas no sentido físico para profundidades constantes. Aí não carrega nada, tá certo? Então a onda é uma vibração, é um movimento, é uma vibração que se propaga através de um meio. As ondas têm várias classificações. A primeira classificação da onda, essa é a mais importante que a gente tem que saber, é quanto à natureza, quanto ao tipo de onda, né? Quanto à natureza das ondas, as ondas podem ser de 2 tipos, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. É importantíssimo, a maior parte dos exercícios teóricos trabalha com essa classificação aqui. Então, o que são ondas mecânicas? Ondas mecânicas são ondas que se propagam apenas em meios materiais. Elas não se propagam no vácuo, no espaço vazio, não tem nada, né? Elas têm que ter um meio material para elas passarem através desse meio. E quais são essas ondas? As ondas sonoras, que é o som, as ondas na água, ondas em cordas, molas e fios, tudo desse gênero de fios, ondas sísmicas, que são os terremotos, que também é uma vibração, né? Então essas ondas, o som não se propaga no vácuo, no espaço vazio. O som é uma vibração de moléculas. Eu estou falando, o meu aparelho fonador, ele produz uma vibração que vai passando para as moléculas de ar que estão ao meu redor, e essas moléculas vão vibrando até chegar a um receptor, ou seja, ao ouvido de uma outra pessoa. Então no vácuo não tem moléculas, não tem ar,
Então, como é que vai ter vibração? Então, o som não se propaga no vácuo. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber. A água é o meio material, a corda é o meio material, mola é o meio material, a terra é o meio material, né, se tiver uma onda sísmica, um terremoto. As ondas eletromagnéticas já são diferentes. São vibrações causadas por campos eletromagnéticos que se vibram, né, gerado por cargas elétricas que oscilam, criando campos elétricos e magnéticos, e essas vibrações eletromagnéticas, elas podem se propagar tanto nos meios materiais quanto no vácuo. Então, por exemplo, o Sol ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Então, entre a nossa atmosfera aqui, ela só varre cerca de 1000 quilômetros. Então, existe um grande vácuo, espaço vazio entre Sol e Terra. Mesmo assim, o Sol emite várias ondas eletromagnéticas para nós. Então, as ondas, eu comecei aqui das mais simples, das mais fracas, até as mais fortes, as mais nocivas. Então, ondas de rádio, TV, micro-ondas, nosso celular funciona com um sinal de micro-ondas, o forno de micro-ondas. Os raios infravermelhos, que são essa radiação quente, que é o que a gente chama de ondas de calor, a luz visível, que é essa luz que nos permite a visão, os raios ultravioleta, aqui as três mais perigosas, os raios ultravioletas, os raios X e os raios gama, que é a radiação eletromagnética mais forte, mais perigosa que existe, né, lá nos núcleos radiativos, né, que quando se quebra o núcleo de um átomo radiativo, né, ele libera grande quantidade, além de infravermelho, de outras radiações, mas libera uma grande quantidade de radiação gama, que é muito perigosa. Então, essas ondas eletromagnéticas, a luz, por exemplo, ela passa, ela penetra, ela vem através do Sol, ela vem através do vácuo, do vazio, entra na atmosfera e chega até nós aqui, o infravermelho, o ultravioleta, todas essas radiações, o raio-x, né? Uma mulher grávida, por exemplo, não pode fazer um raio-x, por quê? Porque já é uma radiação forte, né? Essas três últimas aqui, muito forte. Então, é importante que a gente saiba que guarde mesmo essas radiações, o que é onda mecânica, quais são as ondas mecânicas e quais são as ondas eletromagnéticas, tá certo?